Fala, gente, beleza? Ale Street com mais um vídeo para vocês, voltando às atualizações da Elba. Fazia tempo que eu não gravava nada sobre a Elba, não dei justificativa nenhuma, né? Simplesmente falei que ela quebrou, desmontei e de fato, nesse tempo, entre o nosso último vídeo e esse vídeo que vai pro ar agora, eu confesso que eu não mexi na Elba, tá? Acabei adiantando outras coisas aqui, fazendo outras coisas aqui na oficina, tentando me organizar, final de ano, início de ano, uma série de mudanças aí, externo, né? Vamos falar assim para não aumentar mais ainda o assunto, né? Então uma série de mudanças externas aí, fora desse nosso âmbito aqui, né? Desse nosso contato, então me fez repensar algumas coisas aí, e me organizar. E aí a Elba teve que ficar um pouquinho de escanteio, tá? Parece que vamos começar agora a retomar o serviço nela. Mas eu fiquei devendo para vocês, para aqueles que acompanham o canal constantemente, uma solução, né? Ou na verdade um diagnóstico, o nome certo é esse, né? Um diagnóstico do que realmente aconteceu, tá? Quebrou, por que quebrou, o que aconteceu e assim por diante, tá bom? Vocês viram no último vídeo, quando eu desmontei, que o terceiro pistão ele estava com uma rachadura. Tinha até um pedaço que estava faltando, né? Ele está até aqui, ó. Ó. Era esse o pistão aqui, né? Tá sem a biela, tá? Esse é o pino, os anéis estão no lugar. E aqui a rachadura que fez nele, ó. Dá uma olhada. Tá? Se vocês repararem, pode ser que eu esteja falando pelo pouco conhecimento que eu tenho, pelo pouco que eu pesquisei, mas tem as causas, né? Eu costumo dizer que as peças falam, né? Quando você desmonta qualquer peça mecânica, qualquer componente mecânico, as peças elas dizem provavelmente o que pode ter acontecido, tá? Se vocês repararem, será que foi muita falta? Será que foi excesso de ponto, né? Falta de combustível? O que será que aconteceu? Bom, geralmente, falta de combustível, ele começa a derreter. Ele começa a derreter aqui, ó, as laterais do pistão. Que na verdade, como é uma quina, é um ponto de maior aquecimento, tá? Então, a falta de combustível, ela acaba fazendo com que o carro, a câmera, quer dizer, aqueça muito, né? O cilindro aqueça muito, então geralmente a falta de combustível dificilmente é aqui no meio, tá? E você vê, na verdade, material derretido, tá? Derretimento de material, não é uniforme, é um negócio meio, um buraco meio, então não foi falta de combustível, tá? Uma outra característica também, se vocês repararem, esse rachado ele vem aqui, ó, ele começa aproximadamente aqui, tá vendo? Ele vem, se estende aqui, aqui saiu até um pedaço, tá ok? Se estende aqui, ó, entra nas laterais aqui, é que o zoom não tá, ó, tá? E olha aqui, ó, até aqui embaixo, tá? Ou seja, praticamente ele ia partir o pistão no meio, tá? Uma outra característica que eu reparei também, tá? Deixa eu ver se eu acho que eu vou mostrar pra você. Ah, aqui, ó. Tá? Dentro do pistão aconteceu aqui, ó, uma explosão aqui, ó, e um derretimento. E um derretimento do material. Tá vendo esse cinza mais escuro aqui, ó? É o metal, é o alumínio proveniente dessa explosão que aconteceu e ele ficou armazenado aqui, ó. Tá vendo? Bom, o que foi isso então, Ale? Foi excesso de ponto? Excesso de ponto também não. Geralmente excesso de ponto, ele quebra a canaleta do pistão, tá? Ele pega geralmente essa parte lateral aqui, ó, tá? Onde vai aqui os anéis, tá? A canaleta dos anéis, e aí ele costuma trincar, quebrar. Isso aqui parece que foi uma explosão mesmo, sabe? Um contragolpe que deu aqui e quebrou a peça, tá? Bom, pesquisando,
conversando com outros. Inclusive tem um diagnóstico que mandaram para mim impresso do próprio fabricante do pistão, que esse tipo de quebra é proveniente de uma combustão anômala. O que é uma combustão anômala? Não vamos deixar o vídeo muito grande, mas basicamente é o seguinte: o pistão sobe, né? O pistão está aqui no alto, ele desce e puxa a mistura ar combustível, ok? Aí ele sobe, comprime essa mistura, tá? Aqui em cima vem a centelha, acontece a explosão, ele desce, né? Aí ele sobe de novo e joga os gases queimados para o escapamento. Tá? Uma combustão anômala seria uma combustão que poderia acontecer, por exemplo, nessa seguinte ocasião. Aqui está a vela, pistão desceu, puxou misturar combustível, pistão subiu, aqui ele recebe a centelha. Poderia ser isso, né? Geralmente nesse impacto, ele iria quebrar as canaletas de pistão, tá? Ou seja, tem muito avanço de ignição, então ele tá explodindo antes, tá? Por que isso acontece geralmente? Porque quando ele começa a subir, ele começa já a queimar por aqui. Quando vem a centelha, acontece uma outra queima aqui. As duas frentes de chama se encontram, tá? Causa um fenômeno de detonação. Tá? É muito comum a gente ouvir isso em carros mais novos, por exemplo, né? Quando está subindo uma rua com uma ladeira mais fraca, você ouve um barulho bem assim no pistão, ó. Bem assim, a batida de pino, né? E o excesso, a continuação desse fenômeno de detonação pode ocasionar isso daqui. É uma combustão anômala, tá? Ela não deve acontecer de baixo para cima e de cima para baixo. Ela deve acontecer sempre de cima para baixo, para empurrar o pistão para baixo, tá? Outra situação de combustão anômala que eu particularmente acho que aconteceu aqui é o seguinte: pistão desce, pistão sobe, tá? A centelha está aqui, pistão desce com a mistura sem queimar e acontece a centelha aqui, muito atrasado, tá? Aí ele sobe, né? Então, se essa centelha acontecer aqui, então, aqui embaixo, ela é uma combustão anômala, ela não vai ter muita força, não vai ter eficiência, tá? No dia eu estava testando um recurso que é o two-step e o loud control. Two-step, a gente limita uma rotação, tá? Geralmente a rotação de torque máximo do motor, deixa o carro limitado naquela rotação, com o pé de acelerador 100%, borboleta 100% aberta, tá? 100% aberta seria assim, né? Assim é fechado. Geralmente a gente mexe no avanço de ignição, atrasando um pouco mais ele e dando um pouco mais de combustível. Para quê? Para aquecer mais o sistema de escapamento. Isso vai fazer o quê? Pistão desceu, puxou ar combustível. Pistão subiu com ar combustível, sem queimar. Pistão desceu com ar combustível. Quando ele sobe com o ar combustível sem queimar para sair pelo escape, aí vem a centelha. Muito atrasada, tá? Essa combustão ela vai acontecer quase no finalzinho da câmara aqui de combustão, no tempo de escape e dentro do duto e coletor de escape, tá? Para o carro turbo isso é bom para fazer a turbina girar mais rápido e gerar pressão, aquela pressão que você não consegue gerar com o carro parado, né? Se eu parar meu carro, engatar primeiro e segurar no acelerador a 3.500 RPM, ele não vai encher a turbina para 200, 300 gramas, 400 gramas e eu ter mais força para poder sair com o carro, tá? Esse recurso, por incrível que pareça, do pré-corte, ele também é usado na indústria automobilística original, nos carros mais esportivos, porém um outro sistema. Por que esse sistema que eu estava usando é perigoso? Justamente por isso. O pistão desce, sobe, mistura sem queimar, desce, sobe, ele recebe uma centelha. Geralmente a válvula de escape ainda está aberta. Quando essa centelha ela acontece e essa queima acontece lá no escapamento, às vezes a minha válvula de admissão ela já está começando a encher o meu cilindro com misturar combustível. Essa combustão que está acontecendo no escapamento, com a minha válvula de escape aberta, ela pode acabar retornando e acontecer uma queima aqui. Ou seja, no momento que o pistão está aqui, com pouco combustível ou fora do sincronismo dele para acontecer, acontece
a combustão, que não era o momento certo. Isso pode causar um contragolpe no meu pistão, que provavelmente eu acho que foi isso que aconteceu, por isso da quebra, tá bom? Bom, qual que vai ser a solução do problema? A troca dos 4 pistões, tá? Eu não vou usar, não comprei um pistão só, até porque é difícil de achar. Comprei 4 pistões novos. Os outros 3 lá vão ficar de um possível stand-by, né? Espero que eu não precise usar esse step tão cedo, né? E agora eu vou alterar o sistema de two-step. Na verdade, eu vou deixar ele menos agressivo possível, tá? Como a minha turbina é relativamente pequena para o motor e é um carro de rua, eu particularmente acho que não precisa nem usar. Mas vamos supor que eu queira usar até pelo controle de largada, né, o controle de rotação por tempo, eu quero usar o two-step, eu vou usar semelhante a um two-step de um carro original, que é mais ou menos assim. Ele não tem aquela labareda de fogo, aquele fenômeno todo, ele simplesmente corta a rotação no momento que eu preciso ali pro meu motor, e controla tanto combustível quanto ignição, para quando o meu acelerador bater naquela rotação, ele não começar a perder força e cair. Então eu vou conseguir largar a 3.000 RPM, a 3.500, a 2.500, a 2.000 RPMs, né, ou até mais, com a minha borboleta 100% aberta, e aí vai entrar o launch control, né? Que vai ser, ele vai controlar, ele vai cortar a minha rotação por alguns segundos, né? Até o carro começar a caminhar e liberar a rotação. É um sistema bem legal, tá bom? Mas vamos mudar aí para evitar quebras, tá bom? Além disso, tem outras mudanças que eu vou fazer no carro também. Vocês vão acompanhar aí sempre que possível a montagem, as mudanças, vamos mexer uns detalhezinhos no cabeçote, tá bom? E eu conto com vocês aí nessa nova empreitada, beleza? No próximo vídeo vou falar sobre um outro defeito que eu achei também aqui no motor da Elba quando eu desmontei e as mudanças que eu vou fazer. Não perde. Valeu, obrigado!